Cada rodada com o Abel Neto. Abel, boa noite, seja bem-vindo. Assunto não falta, uma rodada com partidas por vários campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Libertadores, teve de tudo. É verdade. Já já a gente vai falar da Chapecoense eliminada da Libertadores e da classificação do Vasco. Mas antes, Renata e amigos, vamos falar de 3 jogos de campeonatos estaduais, começando com o jogo do Grêmio, atual campeão da Libertadores, enfrentou o Brasil de Pelotas em sua arena e foi o Brasil que saiu na frente com esse gol do Robério. E aí o Grêmio conseguiu reagir, primeiro o empate desse chute de fora da área, aí ó, do Alisson, a bola quicou, enganou o goleiro do Brasil, 1-1. E depois o cruzamento da esquerda, falha da zaga e o Luan sempre com muita categoria, fazendo 2-1, primeira vitória do Grêmio no Gauchão. Agora Campeonato Paulista, jogo da Morumbi, e olha que bela arrancada do Nenê, 36 anos, mas ainda bem fisicamente, correndo muito e acabou sofrendo esse pênalti do Everton. O próprio Nenê, com paradinha, foi lá, fez o único gol do jogo, vitória do São Paulo sobre o Bragantino por 1-0, primeiro gol do Nenê com a camisa do tricolor paulista. Agora o tricolor baiano, o Bahia, recebeu vitória da Conquista na Arena Fonte Nova e terminou o primeiro tempo com vaias de sua torcida. Esse foi o último lance, 0-0 no primeiro tempo, decepção da torcida baiana. Segundo tempo tudo mudou, olha aí que golaço do Zé Rafael de falta, fazendo 1-0. E agora a gente tá vendo 3 gols seguidos do Hernani, que noite do Hernani Brocador, fazendo 3 gols, 4-0 para o Bahia. E aí o Flávio Caça-Rato, sempre com seu cabelo diferente, diminuiu, fez o único gol do Vitória da Conquista, 4-1. Para completar a goleada, um gol do Regis e um gol do Vinícius. Goleada do Bahia, 6-1. E o Vinícius fez uma bela homenagem para a mamãe dele, linda vitória por 6-1. Que goleada do Bahia sobre o Vitória da Conquista. Agora a gente vai falar de Copa do Brasil, com 4 times conseguindo a classificação. Lembrando que nessa fase da Copa do Brasil são confrontos em partida única. Começando então com Santos do Amapá. Santos do Amapá recebendo o Sport. E foi o time pernambucano que saiu na frente. O Leandro Pereira ganhou do zagueiro na raça e fez um bonito gol. 1-0 para o Sport. O Bruninho deixou tudo igual. Chute de pé esquerdo, ainda faltava mais um gol para o Peixe do Amapá, mas foi o Sport que fez 2-1. Outro gol do Leandro Pereira. O Sport venceu, precisava do empate, está classificado à próxima fase da Copa do Brasil. O Vitória da Bahia foi ao Rio Grande do Norte enfrentar a equipe do Globo e fez 1-0 com Denilson. Denilson 1-0, Vitória precisava só do empate. Mais um gol do Denilson, 2-0 e o time baiano, Vitória, classificado à próxima fase da Copa do Brasil. O Coritiba foi ao Piauí enfrentar o Parnaíba. E olha aí, o Fabinho fez 1-0 para o time do Piauí. Esse 1-0 durou até os 51 do segundo tempo. Último lance do jogo. E o gol que classificou o Coritiba, William Matheus de cabeça, até o goleiro Wilson estava na área. E aí o Coritiba conseguiu a classificação com esse gol no último minuto, últimos segundos de jogo. Atlético Acreano e Atlético Mineiro, o duelo dos galos, e o Atlético Acreano fez 1-0, esse gol que a gente viu do João Marcos. E o Eric deixou tudo igual, 1-1, o Galo Mineiro classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Agora sim, Renata, vamos falar de Libertadores da América, começando com o jogo entre o Nacional do Uruguai e a Chapecoense. Lembrando que no jogo na semana passada o Nacional tinha vencido em Chapecó por 1-0. Chapecoense precisava vencer, foi derrotada novamente com o gol do Santiago Romero. 1-0, Nacional do Uruguai classificado e a Chape está eliminada da Copa do Brasil. A torcida do Vasco reencontrou o seu time na Libertadores da América, mais de 11 mil pessoas em São Januário, uma bonita festa. O Vasco tinha vencido a Universidade de Concepción lá no Chile por 4-0 e hoje venceu mais uma vez. Esse é o primeiro gol que a gente está vendo do Paulinho, 17 anos, jogador mais jovem a fazer um gol pelo Vasco na Libertadores. E aí, o Iago Pikachu, essa linda arrancada, ele começou a jogada, foi para a área, recebeu o cruzamento do Paulinho e mergulhou para fazer 2-0, aumentar aí a vantagem do Vasco. O Vasco classificado, então, 2 vitórias sobre a Universidade de Concepción, festa da torcida, o Vasco classificado à próxima fase da Copa do Brasil, e da Copa do Brasil não, da Libertadores da América, e vai enfrentar um time da Bolívia na próxima fase, Oriente Petroleiro ou Jorge Wilstermann.